Voltamos com o programa Viva Saúde, hoje conversando a respeito da varicela, a popular catapora. A gente está conversando com o médico imunologista Roberto Lacerda, que está tirando as nossas dúvidas. Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho agora sobre o contágio. Nós sabemos que a catapora é extremamente contagiosa, mas de que forma? Então, é uma doença altamente infecto-contagiosa. Então, se uma criança na escola, no berçário, tiver catapora, e se as outras não tiverem, ou não tomaram a vacina, com certeza a maioria dessas crianças vão ter a infecção pelo vírus da catapora. Muito rápido através de quê? É o mesmo contágio através de gripe e resfriado, através de gotícula de saliva, mas se uma criança pegar na lesão do outro e se tocar, também pode se contaminar. É uma doença muito infecto-contagiosa, rapidamente se propaga em toda a escola. Por isso, se tiver uma criança em casa ou na escola com catapora, a família tem 24 a 48 horas para correr até o posto de saúde ou a uma clínica particular para fazer a vacina da catapora. Porque se você fizer a vacina nas primeiras 24 horas de contágio, você vai evitar a catapora grave, ou não vai ter catapora, ou vai ter uma catapora muito leve. Doutor Roberto, o vírus ele é transmitido nas duas fases da doença, na inicial e também na fase final da doença, quando as bolinhas já estão mais secas, continua transmitindo o vírus? Então, você transmite o vírus quando estiver naquela fase prodrômica, que é febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, você já está com o vírus transmitindo, e naquela fase que você tem as lesões, as vesículas. Aí quando essas vesículas secam, formam só crostas, aí você não mais transmite o vírus da catapora. Tem pessoas que falam que já pegaram a catapora pela segunda vez. É possível? E por que dizem que na segunda vez ela é de forma mais branda? Provavelmente não. É muito raro você ter uma segunda doença por catapora. É porque existem algumas viroses que imitam a catapora. Mas, na verdade, você tem catapora geralmente só uma vez. O organismo já fica ali responsável por conter aquele vírus no próximo contato. Isso, muita gente tem a catapora de uma forma subclínica. Ou seja, uma clínica tão pequena que não consegue fazer esse diagnóstico, tanto pela família como pelo médico. Mas quando você tem catapora, você produz um anticorpo que te protege contra a recorrência dessa doença. É diferente do que acontece com o herpes zoster cobreiro. Esse vírusinho que vai ficar nos linfonodos, vai ficar tipo assim, congelado, guardadinho lá. Aí quando chega com 40, 50, 60 anos, a imunidade da gente começa a cair, aquele vírus sai lá do linfonodo, vai para a pele e forma o herpes zoster, que é o cobreiro. Aí é reativação do vírus da catapora na idade adulta e no idoso. Doutor Roberto, a gente sabe que é preciso ter muita cautela com as crianças, mas a gente também ao mesmo tempo sabe que tem um momento que os pais nem conseguem controlar, não conseguem controlar em 100% das infecções, principalmente quando são ainda muito pequenas, né? Antes de 1 ano de idade, no momento em que a vacina ainda não é nem administrada. Com essas crianças que ainda não estão imunizadas contra o vírus, elas precisam manter distância, inclusive de pessoas que têm contato com pessoas infectadas? Não, quem transmite a doença é quem está doente. Por exemplo, se você está com a catapora na sua casa, eu visito você e depois vou ter contato com outra criança ou outro adulto, eu não vou transmitir a catapora, porque eu já tive catapora e já estou protegido e não vou transmitir. Só quem transmite a catapora é o paciente que está naquela fase inicial da doença ou na fase já instalada da doença catapora. Ok, agora é importante também que as pessoas que não tiveram catapora se mantenham distantes, porque como o senhor falou, o vírus já está ali dentro e às vezes não se manifesta nos primeiros dias com as bolhas. Então é importante manter ele isso. Pode servir, ele vai ter infecção subclínica esses períodos com febre e vai transmitir antes de aparecer as lesões. Doutor Roberto, vamos falar agora do tratamento. Como é que é feito o tratamento dessa virose nas crianças, por exemplo? Então, o tratamento é muito simples, porque a doença, em geral, tem evolução benigna. Então, você pega 100 crianças, se você der só antitérmico, hidratar,
usar talcos, tipo mentolado, de amelia, para diminuir a coceira que essas lesões coçam. E se orienta para não estourar essas lesões, porque aquelas bolinhas, se você começar a estourar, aí a pessoa vai ter cicatrizes residuais pós-catapora. Então, deixa aquelas bolinhas secarem espontaneamente. Então, na verdade, o tratamento vai muito mais para amenizar os sintomas e esperar a virose passar por si só. Controlar a febre, dores no corpo, com antitérmico, pode ser o paracetamol, a dipirona. Aí pode dar o antihistamínico, aqueles remédios para diminuir a coceira, hidratar a pele, tomar muito líquido e repouso nessa fase mais crítica da doença. Os banhos de permanganato eram bastante comuns, porque hoje não é indicado mais? Então, o banho de permanganato é quando se tem uma complicação da catapora. Aquela criança que cutucou a lesão da catapora, machucou, coçou, aí a bactéria começa a se proliferar em cima da lesão do vírus da catapora, aí pode dar o famoso celulite, furúnculo, erisipela. Aí esses banhos com permanganato é para tratar as complicações bacterianas, não são recomendados de forma rotineira. Doutor Roberto, e nos adultos, existe uma diferenciação de tratamento ou é a mesma conduta aplicada? A conduta é a mesma, só que tanto na criança como no adulto, se for feito um diagnóstico precoce, às vezes você pode usar o aciclovir, que é o antiviral para a catapora, para que aquela catapora seja mais leve e dure menos tempo. E por que o aciclovir não pode ser administrado a crianças menores de 12 anos, por exemplo? Porque a evolução, em geral, é muito benigna, não precisa usar esses antivirais. Só aqueles pacientes que têm alguma imunodeficiência, algum risco de ter uma complicação de catapora grave. No caso, então, é cuidar desse paciente, alimentá-lo bem, hidratá-lo bem e esperar, portanto, essa doença passar. Sem dúvida nenhuma. E o foco principal é leve seu filho para vacinar no posto de saúde, porque as enfermeiras, os técnicos de enfermagem do posto e as vacinas do posto são exemplos de qualidade para o mundo inteiro. Então, o posto de saúde com a vacinação é 7 gols contra 1 gol da catapora. É a Alemanha invertida. Então, nós somos um exemplo para o mundo todo em termos de vacinação em posto. Então, é realmente importante se vacinar, se manter distante desse vírus. Fundamental. Só um paralelo, só para você ter uma noção, nós estamos tendo agora os venezuelanos que estão vindo para o Brasil, naquela região de Roraima, Amazônia, estão começando a ter sarampo, uma doença erradicada no Brasil desde 2015. O sarampo, a vacina do sarampo, só para você ter um impacto, ela evita 500 mil de mortes de crianças no mundo, é muita coisa. Então, olha, vacinação é o manejo mais importante na medicina preventiva. O que mais salva vidas é água potável e saneamento básico, depois a vacinação. E é importante também a gente ressaltar porque a catapora, que é extremamente contagiosa, né, a gente ainda observa muitos casos, mesmo a vacinação sendo divulgada, sendo difundida, sendo dada gratuitamente aqui no Brasil. Imagina se não tivéssemos esse artifício da vacinação, né? Como essa doença ia se alastrar com uma velocidade absurda, né? Então, isso eu peguei quando eu era estudante de medicina. A principal causa de morte de criança era as doenças infectos contagiosas. Sarampo, cachumba, rubéola, meningite, poliomielite, a sepsemia. Então as vacinas do posto de saúde quase que erradicaram essas doenças por morte, por infecção. Hoje a principal causa de morte em criança não é mais infecção, e sim são os acidentes domésticos, acidentes de carro, choque elétrico, afogamento. Que tudo isso pode ser evitado com noções de segurança, com formas muito mais fáceis de ser evitada, diferentemente de uma doença, que é algo mais difícil.
Doutor Roberto, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que você de casa adorou conhecer um pouco mais sobre essa doença, se inteirar sobre esse assunto e, claro, vai ajudar você a cuidar melhor da tua família, cuidar melhor da sua saúde, da saúde dos seus filhos, da saúde do nosso país. O programa Viva Saúde vai ficando por aqui, mas não esqueça que a gente tem um encontro na próxima semana e lembre-se, fica o alerta, a vacinação é o caminho ideal para se manter longe das doenças infecto-contagiosas, a exemplo da varicela. A gente se encontra, até a próxima!